a mensageira desta noite, no culto aniversário da SAF, são 78 anos de organização de SAF. Informei, inclusive conversando com a presidente Deise, né? Nós comentamos, né, Deise, que são 78 anos de SAF, porém, eu e você não participamos, né? Você não era presidente naquela época, no início, nem eu era pastor, né? Nós somos agora, graças a Deus por isso. A mensageira desta noite é a irmã Vilma Barbosa Maldonado. Ela é a nossa representante junto à Missão Caiuá, e a Vilma é missionária, e o Senhor Deus as leva para países distantes para anunciar o Evangelho, e se Deus permitir, ainda esse ano, ela estará fazendo novamente essa viagem para países distantes para a anunciação do Evangelho de Jesus. Então, além de informar que a Vilma é missionária, representante também da Missão Caiuá, devo informar que a Vilma é a filha do Barbosão, conhecido em todo o bairro de Irajá. Vilma, o púlpito é seu, minha irmã. Traga para nós a palavra do Pai. Fechemos os olhos, irmãos, para essa oração por iluminação. Senhor, estamos na tua casa e muito te agradecemos por isso. Te agradecemos neste momento porque a tua serva, Vilma, Senhor Deus Maldonado, irá trazer a tua palavra para os nossos corações. Ilumina, Senhor Deus, ela com teu Santo Espírito. Ilumina a igreja aqui presente, ó Pai, com teu Santo Espírito, para que possamos ouvir a tua voz sobre as nossas vidas. Toma o coração, a alma, a mente da tua serva Vilma, e que poderosamente por ti seja ela usada nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Primeiramente, eu quero parabenizar a SAF dessa igreja. E eu conversando com algumas pessoas de outras IPs, quando eu falo da nossa SAF aqui, o trabalho que a nossa SAF faz, as pessoas se espantam. Poxa, a SAF de vocês faz isso tudo? É assim mesmo? Eles trabalham assim? Então, isso alegra o nosso coração, né? E eu quero parabenizar a diretoria e todas as irmãs da SAF. Eu, antes de ler o texto, eu queria dizer uma coisa para a igreja. Alguns anos atrás, quando eu ainda não era dessa igreja, era de outra igreja, teve um domingo que o líder do trabalho no culto nos lares me chamou e falou assim: olha, Vilma, nós temos um culto no próximo sábado e você vai trazer a mensagem. Eu falei, tudo bem. Tinha uma semana pela frente. E eu não conhecia a pessoa. Era o aniversário da dona daquela casa, eu não a conhecia, ela não era cristã. Então, quando eu fui para casa, que eu comecei a buscar em Deus uma palavra para aquele culto, para aquela mensagem, um texto, o texto que veio, eu achei que não era próprio para um aniversário. E eu comecei a brigar com Deus. Falei, Deus, isso aqui não dá. É o aniversário da moça. Não dá para ter esse versículo. E aquele versículo martelando no meu coração. E eu passei assim uma semana inteirinha, brigando com Deus que queria um texto para aniversário. Um texto bonito, cheio de florzinha, porque era aniversário da moça. E eu achei que por ela não ser cristã, ela não ia entender aquele texto que Deus me deu. E eu passei assim a semana toda e não conseguia desenvolver. Eu abri a Bíblia para procurar a mensagem, a impressão que eu tinha é que a Bíblia estava em branco. Nada vinha. E quando chegou no sábado de manhã, eu já desesperada, eu ajoelhei na beira da minha cama, peguei a Bíblia e falei, Deus, por favor, é hoje. Eu preciso de uma palavra, não veio nada ainda. E quando eu orei assim, aquele mesmo versículo da semana inteirinha veio, mas veio assim com uma força muito grande. Eu tinha até a sensação de estar ouvindo alguém falar aquele versículo. Aí eu cedi. Falei, tá, se é esse que o Senhor quer, Deus, é esse que vai ser. E quando eu orei assim, a palavra veio toda. Sabe, tudo que eu tinha que falar veio naquela hora, como uma cachoeira.
E a partir dali eu aprendi a não brigar mais com Deus. Agora aconteceu de novo. Eu sabia que era aniversário da SAF, eu queria um versículo bonito de gratidão, e esse versículo bonito de gratidão não vinha de jeito nenhum. Aí eu falei assim, não, então tá, é esse que o Senhor quer, Deus? É esse que vai ser. Talvez vocês possam estranhar. Poxa, mas que palavra é essa que você traz para a gente hoje? Mas é a palavra que Deus me deu. E hoje pela manhã eu saí daqui muito nervosa, porque eu falei, Deus, o Senhor já falou tudo. Eu vou falar o que logo mais? Vocês vão ver, quem estava aqui de manhã vai ver que tem muita semelhança. Essa palavra de agora com a que o pastor trouxe de manhã. Mas foi Deus que deu. Deus sabe por quê. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Isaías 61, versículo 7. Apenas um versículo. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Esse versículo aqui, o capítulo 61 de Isaías, ele vem falar para a gente de restauração, de cumprimento de promessas. Eu sei que alguns de nós aqui, ou todos nós, temos promessas de Deus que ainda não vimos cumprir, que ainda aguardamos o cumprimento. Esse versículo fala disso, de restauração, de cumprimento de promessa, de coisa que nós esperamos que aconteça. E o ser humano tem por tendência a guardar sempre coisas boas. Nós não esperamos coisas ruins acontecerem, nós esperamos sempre coisa boa. E esse versículo vem falar que no lugar da vergonha, vocês terão honra em dobro, terão honra dobrada. Só que o caminho entre a vergonha e a dupla honra tem um percurso muito longo. Para alguns, esse percurso é bom, fácil, é um caminho fácil de percorrer. Mas para outras pessoas é um caminho difícil, pedregoso, que machuca os pés. Mas seja ele liso ou seja pedregoso, nós temos que percorrer. Se nós quisermos, no outro lado, conseguirmos a dupla honra que o Senhor tem para nós. É difícil para nós aguardarmos o tempo de Deus. Nós achamos muitas vezes o tempo de Deus longo demais. Tudo que nós queremos para ontem. Mas há de ter um tempo certo. A irmã que me cantou aqui, a Cristina, ela falou isso. Às vezes o tempo que nós esperamos é um tempo para nosso amadurecimento. Porque nós não estamos maduros o suficiente para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Então é necessário um tempo para que nós amadureçamos. Para que nós possamos receber o que Deus tem para nos dar. Porque enquanto imaturos, nós não faremos bom uso daquilo que Deus nos dará. Então é preciso um amadurecimento, é preciso um crescimento, para que no momento certo, Deus venha e nos entregue o que Ele tem para nós. E quando nós falamos em percurso difícil, em vergonha, em honra dobrada, a primeira pessoa que veio à minha mente foi José. José, ele perdeu muito por ele confiar nos irmãos. Ele era um sonhador. E ele contava o sonho dele para os irmãos. E aquilo provocou nos irmãos deles uma ira, um ciúme. Ele foi com boa intenção. Ele contava, porque nós achamos sempre que os nossos irmãos sonham conosco. Nós achamos que o nosso sonho é um sonho do nosso irmão também. E que ele vai se alegrar conosco. Seria o certo. Só que os irmãos de José não se alegraram com ele. Os irmãos de José sentiram ciúme, sentiram inveja. E quantas vezes nós perdemos porque nós contamos tudo que nós sonhamos.
Nós falamos demais para as pessoas. Nós confiamos muito. E eu não estou falando assim, não estou me referindo a olho grande, nada disso, pelo amor de Deus. Eu me refiro ao fato de eu contar a alguém um sonho meu, e esse alguém chegar para mim e falar, Vilma, isso não pode acontecer. Isso é impossível. Isso é grande demais. Isso é bom demais, você não vai conseguir nunca. E essas palavras matam os meus sonhos. Então é bom nós guardarmos para nós mesmos. Sonhar, continuar sonhando e deixar o tempo certo. Aguardar o tempo de Deus. Mas não divulgar, não propagar. Se nós não temos maturidade suficiente para ouvir a crítica e continuar crendo. É melhor não falar. E esse menino, ele, pelo ciúme dos irmãos, sabe, pela inveja dos irmãos, ele sofreu, ele apanhou, e ele foi literalmente para o fundo do poço. Os irmãos de José o jogaram na cisterna, o jogaram no fundo do poço. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: nem sempre o fundo do poço é o fim. No caso de José, o fundo do poço foi praticamente o início da vitória dele. Então, se você está se sentindo hoje lá no fundo, arrasado, triste, angustiado, creia que pode ser o início da virada. Você pode estar no final da sua carreira de lutas, de provas, de problemas, de dificuldades. Creia que o desejo de Deus para você é te arrancar do fundo desse poço que você está. O desejo de Deus para você é resolver todos os seus problemas, todas as suas inquietações. Então não desanime. Se você está se sentindo lá embaixo, para baixo, não desanima não. Creia em Deus, que Deus sempre tem o melhor para nós. E José, de menino sonhador, ele foi a governador de uma nação. Quando que podia passar isso pela cabeça dele? Mas foi. E se você se sente uma criança, um sonhador, creia que Deus tem uma nação para você reger. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Não desanime, não desista. Deus tem coisas grandes para você. E aquele que sofreu na mão dos irmãos, aquele que foi vítima dos irmãos, no final, ajudou aos irmãos, até alimentar-se, que nem alimento eles tinham. E José foi que alimentou os irmãos. E um detalhe interessante que eu quero frisar aqui, ele não guardou ódio no seu coração. Ele não guardou rancor, ele não guardou mágoa. Esses sentimentos ruins, que muitas das vezes nós guardamos aqui dentro, nos atrapalha de sermos felizes. Que nós possamos fazer como José. Sofri, apanhei, fui caluniado, mas amo meus irmãos. Não é fácil, é difícil, mas é o que nós temos que fazer enquanto cristãos. O amor tem que transbordar em nós. O amor tem que estar sempre enchendo nossos corações, para que tudo que nós passarmos seja um grande aprendizado para nossas vidas. Tudo que nós ouvirmos de ruins seja aprendizado para nós. Nós sofremos, somos caluniados, tem que ser aprendizado para nós. Tem que ser crescimento para nossas vidas. E o final de José foi assim. Foi um final de prosperidade. Foi um final de honra. E no capítulo 49, no versículo 22 de Gênesis, o Jacó, antes de morrer, o pai de José, ele ministra uma bênção diferente para cada filho. E a bênção que ele ministrou para José foi o seguinte: José é um ramo frutífero.
ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem para cima dos muros. Ele já era um ramo frutífero. E esse ramo frutífero, junto à fonte, faz com que eles deem mais frutos, que ele seja mais produtivo, que ele não venha ressecar, que ele não venha morrer, porque ele está sempre bebendo água, está sempre com água. E o galho por cima do muro faz com que ele alimente quem passa do outro lado. Assim era José. Depois de tudo que ele passou, ele ainda alimentava vidas do outro lado do muro. E nós precisamos também ser como José. Alimentar multidões. Não só os de perto, não só os da minha casa, mas alimentar os da casa vizinha também. Alimentar os da outra rua, do outro bairro, da outra cidade, de outro país. Nós precisamos dar o alimento. Os nossos galhos precisam ir para cima dos muros, atravessar para outros lados. Nós não olharmos só para o nosso quintal, só para a nossa igreja, só para o nosso departamento, mas fazer como a nossa SAF faz, alimentar a outros, evangelizar, ajudar a outros. Assim era José. E nós temos muito que aprender com José. Tirar grandes lições da história de José. Nós precisamos isso. E outra pessoa também que eu lembro, quando falo em atravessar para a dupla honra, sair da vergonha do lado de cá e ir para a dupla honra lá, outra pessoa que me lembra é Noemi. Elimeleque habitava em Belém, a terra do pão. Mas, por permissão de Deus, na terra do pão, Elimeleque sentiu necessidade de se alimentar, de buscar, de sair à procura de alimento. E ele, com a sua família, sua mulher, seus 2 filhos, foram para Moabe, atrás de comida, atrás de pão. E eles foram para aquele lugar, porque a fome chegou em Belém. Você pode estar vivendo uma situação de fome, não de alimentos, mas fome espiritual, fome emocional. Saiba que se em Belém acabou o pão para você, Deus tem pão para você em Moabe. Se você em Belém está sentindo falta de alguma coisa, Deus vai levar você até Moabe. Não vai ser fácil. Vai ser um pouco difícil. Mas você há de conseguir. Deus há de fazer isso. E Elimeleque, com seus 2 filhos e sua esposa, chegaram a Moabe, à procura de pão. Ele, um homem que saiu, que tinha terras ali, não era um morador em situação de rua, não. Era uma família que tinha terra, tinha posses, mas sentiu a necessidade de chegar. E eles foram para Moabe. E chegando lá, Elimeleque faleceu. A esperança de Noemi estava nisso, no casamento. Porque naquela época, naquele lugar, naquela região, uma mulher viúva tinha sérias dificuldades, até para alimento. E a segurança da mulher naquela época era o marido. E Elimeleque veio a falecer. E Noemi ainda tinha 2 esperanças, 2 filhos. Ali estava a esperança dela. E aqueles rapazes casaram com mulheres moabitas e ficaram habitando ali por um tempo. Só que o infortúnio chegou de novo à casa de Noemi. E os seus 2 filhos vieram a falecer também. E o que seria de Noemi?
Quem tinha que alimentá-la era o marido, faleceu. Ficaram os 2 filhos. Os 2 filhos faleceram. Para nossos olhos humanos, acabou a vida para Noemi. Não tinha mais o que ser feito. Só que Deus estava amparando aquela mulher. E ela, com uma das noras, voltou para Belém. E em Belém, elas continuaram vendo a necessidade. Porque naquela época, não era normal. Uma mulher viúva, vou trabalhar, vou arrumar um emprego. Não era assim. E nem se sonhava ter INSS para ter uma pensão. O que seria de Noemi? O que seria da nora órfã também? Só que é uma pergunta que nós, humanos, fazemos e não vemos resposta. Mas para tudo Deus tem uma resposta. Para tudo Deus tem uma solução. Não existe problema infinitamente grande para Deus. Você pode até estar achando que o seu problema é sério demais, que o seu problema não tem solução, que você não tem como resolvê-lo. Mas eu quero dizer para você que há um Deus por você. O mesmo Deus que providenciou tudo para Noemi e Ruth, providencia tudo para você também. O mesmo amor que esse Deus teve por Noemi, teve por Ruth, Ele tem por você. Ele tem por mim. E o interesse dele em ver você bem é muito grande. E é o mesmo que ele teve em ver Ruth e Noemi bem. E elas chegaram ao ponto, a Ruth chegou a um ponto de rebuscar espigas. O que é rebuscar espigas? Os empregados estavam pegando espigas e deixavam algumas caírem, propositalmente, que eram para as viúvas e para os pobres pegarem. E Ruth ficou nessa situação, andando atrás dos empregados e pegando as espigas que caíam, para ela e a sogra se alimentarem. Só que isso foi permissão de Deus. O seu problema é permissão de Deus. A sua dificuldade é permissão de Deus. Pois, como o pastor falou hoje de manhã, Ele é soberano. Se Ele está permitindo, há um porquê. Ele não quer só ver você sofrer, quer ver você chorar, quer te ver triste, não. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer me ensinar alguma coisa. E nada melhor que o sofrimento para me ensinar a crescer. Principalmente espiritualmente. E aquela menina rebuscava espigas para se alimentar junto com a sogra. E o que Deus deu de presente para Ruth foi um homem bom, compassivo, bom de coração, com uma boa situação financeira. E Boaz amparou não só a Ruth, mas também a sogra Noemi. Então, se nós olharmos para essa história, nós podemos achar até que isso é coisa de novela, isso não pode ser acontecido. Mas Deus é Deus em todas as situações. Deus faz milagres grandes, que às vezes nós, mortais, não conseguimos compreender, não conseguimos alcançar. Mas Deus faz. Para o nosso bem, para que possamos prosperar, crescer, Ele faz. E esse percurso aí, essas 2 mulheres percorreram. E a honra delas foi dobrada. Elas passaram da vergonha, né, porque saíram de uma cidade com bens, voltaram pobres, voltaram sem ter o que comer, com o que se alimentar, voltaram sem ter onde morar, viveram de favores, mas a honra foi dobrada. A honra foi duplicada, porque Deus estava cuidando daquelas mulheres. E Deus fez isso através de Boaz. E Deus pode enviar um Boaz
para tirar você da situação que você está. Se você está preocupado, achando que não tem como, que você, com suas forças próprias, não pode achar a solução para o seu problema, eu te digo que há um Boaz para cada um de nós, quando Deus quer agir em nossa vida. Ele levanta pessoas, Ele envia meios, Ele supre, mas Ele não deixa você desamparado jamais. Ele não me deixa desamparada jamais. Deus tem cuidado de nós. Ele é um Pai amoroso. Pode quem quiser falar que não há mais jeito. Pode quem quiser falar que o Brasil está falido. Pode quem quiser trazer a profecia negativa que for. Mas Deus cuida de nós. Os dele Ele está cuidando. Os que têm fé, vê a solução do Senhor. Aquietai-vos, calai-vos, estai quietos e vede o livramento do Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. E isso também me fez lembrar aquela visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos. Ezequiel, naquela visão, ele via, era um vale, a morte estava ali. Aqueles ossos espalhados representavam a morte. Não havia mais vida naqueles ossos. Aquele vale era morte pura, não tinha vida no vale. Era um vale falido. Mas Deus deu a ordem a Ezequiel que ele profetizasse e aqueles ossos voltariam à vida. O teu vale está com vida ou com morte? Os ossos que você vê em seu vale, como estão? Com nossos olhos humanos, se nós olhássemos para aquela situação, não tinha como. Nem se fosse um esqueleto montado, nós daríamos jeito naquilo. Nós veríamos saída. Mas além de não ter vida, os ossos ainda estavam desmontados, espalhados. Não se sabia qual o crânio era de qual fêmur. Era morte total. Mas o nosso Deus, que é o dono da vida, deu uma ordem para Ezequiel. E ele disse: profetiza sobre esses ossos. Talvez se eu estivesse no lugar de Ezequiel, naquela visão ali, eu ia falar: não vou perder meu tempo. Como é que pode eu profetizar, o osso voltar, colar, juntar e nascer tendões, nascer carne, nascer pele? Que é isso? Mas para Deus, nada é impossível. Não há morte que vença Deus. A morte não foi capaz de vencer, porque o Filho dele venceu a morte. E é por isso que estamos aqui. Foi pelo sangue vertido na cruz que nos permite estarmos aqui, termos nossos pecados perdoados, falarmos do amor dele, ganharmos almas para o reino dele e termos nossos problemas solucionados. Jesus venceu a morte e nos trouxe vida, e vida em abundância, e nos deu o direito à vida eterna. E Ezequiel, naquela visão, começou a profetizar aqueles ossos. E quando, a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a profetizar, que os ossos começaram a se ligar, se unir um ao outro, houve um grande barulho, um grande ruído. Quando houve o barulho, quando houve o ruído, é que a situação estava se normalizando. Só que nós, muitas das vezes, quando ouvimos o ruído, desistimos da bênção.
Nós vamos muito bem quando está tudo calmo. Senhor, me dá, faz por mim, me abençoa. Aí começa o ruído. Ai, pelo amor de Deus, uma barulhada que não tem fim. E voltamos atrás e abandonamos a bênção. Quando o ruído começar, quando o barulho começar, quando vier um aparente tumulto, é aí que você tem que persistir, que a vitória está próxima. Não desista, não tenha medo, não volte atrás, não abra mão da sua bênção. Porque quando o ruído acontecer, é que os ossos estão se unindo. Aí é aquela aparente confusão que faz, pô, não vai acontecer não, está piorando. Aí você ora e ora e ora, está piorando. E continua orando e está piorando. É o ruído dos ossos se unindo. Continue firme. Continue aguardando. Continue crendo, principalmente crendo. Não permita que nada e ninguém, e circunstância alguma, venha acabar com a tua fé. Pode todos ao seu redor falarem que não vai acontecer. A situação é muito drástica, é muito difícil. Mas há um Deus especialista em solucionar situações difíceis. Ele é bom nisso. Nós não somos não, mas Ele é. Então, continue crendo. E Ezequiel profetizou, e os ossos se uniram. E ele continuou profetizando, e nasceu tendões, e veio o nervo, e veio a carne, e veio a pele, e o sangue começou a correr, e a vida veio àqueles corpos. E o que era só um monte de ossos, veio a ser um grande e numeroso exército. É o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Que a nossa situação falida volte à normalidade. Que o nosso exército em situação de morte volte à vida. Que o nosso deserto, sem uma grama sequer, venha crescer gramas, venha nascer árvores e venha dar frutos. Então não desanime diante da sua situação. Não desanime diante da morte que tenta rondar a sua casa. Eu digo morte não física, mas todo tipo de morte que está rondando o seu lar, rondando a sua família. Não desanime, não. Profetize vitória. Mesmo que os ossos estejam espalhados, profetize vitória. Mesmo que todos falem, pô, ela não é crente, ele não é evangélico, por que a situação dele está igual à minha? Não desanime, continue profetizando, porque esses ossos que estão aí vão voltar à vida e será um numeroso exército. Em nome de Jesus, creia nisso. Não aceite nunca palavras de derrota na sua vida. Pode ser do seu maior amigo, mas não aceite. Porque nem sempre os amigos querem o seu bem. Muitas das vezes, o amigo está na mesma condição dos irmãos de José. Quem deveria mais amar, que eram os irmãos, foram os que destruíram. Então, quando os seus amigos começarem a ter palavras derrotistas a seu respeito, diga para eles, não, eu tenho um Deus por mim. Deus vela por mim. Deus cuida de mim. E Deus vai me dar vitória nessa prova. Deus vai me dar vitória nessa luta. Esse vale de ossos será brevemente um numeroso e poderoso exército. Deus tem isso para cada um de nós. Vitória. A palavra de hoje, não só para a SAF, mas para toda a igreja presbiteriana de Irajá, é vitória.
Independente do que esteja à tua frente, a palavra de Deus para você é vitória. Ele tem vitória para você. Não olhe para trás. Olhe para o alvo. Porque se você olhar para trás, você vai ver só a vergonha. A vergonha já ficou lá. Você já percorreu uma boa parte do caminho. E já está próxima à honra dobrada. A honra multiplicada. Então, continue andando para frente, continue olhando para frente, continue com a cabeça erguida, porque a vitória do Senhor está chegando à sua casa. Em nome de Jesus. E eu queria, para encerrar, ler mais uma vez o versículo. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, se você está sofrendo alguma afronta, em lugar dessa afronta, você vai exultar na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Alegria que não se acabará. Alegria eterna. É o que Deus tem para nós. Mire-se no exemplo de Ruth e Noemi. Mire-se no exemplo de José, que tiveram vitória dada por Deus. Você também terá a sua vitória. Já está decretada, assinada, reconhecida, firme e autenticada. É tua, o papel está aí na tua mão. Tome posse dele. Não permita que o vento leve. Não abra a mão, não. Feche bem a mão. E não permita que nada, e ninguém, e circunstância alguma, leve esse papel da vitória que foi entregue na sua mão. E que o Senhor Deus nos abençoe, não só hoje, mas sempre.